Ufa, foi um jogo absolutamente maluco, onde o Internacional durante a maioria do tempo esteve perdendo o jogo e depois da partida acabar, conseguiu encontrar um pênalti que deu o gol de empate para sair do Beira-Rio com um gosto não tão amargo assim. Mas não pensem que é doce, não pensem que é um gosto agradável, porque o time do Inter de novo apresentou problemas seríssimos de defesa, de construção, de estabilidade emocional, de peças do elenco que estão naufragando, de opções do banco de reserva que não surtem efeito. O futuro do Inter é absolutamente preocupante. Mas o ponto no Beira-Rio veio, foi achado. Nossa Senhora do Gol Cagado, que ela o abençoe e que o Inter vai precisar bastante dela. A gente fala sobre o empate colorado, no apagar do apagar das luzes, contra o Corinthians aqui no Beira-Rio, no A Dupla. Tudo bem, gente? Foi um final de jogo absolutamente maluco para uma atuação muito baixa, muito ruim, muito decepcionante do Inter diante do seu torcedor. E o primeiro diagnóstico que a gente tem que trazer aqui e que envolve o ambiente da partida é como o torcedor já não acredita no Internacional. Foi um jogo onde a direção do Inter fez promoção de ingressos, praticamente abriu os portões do estádio Beira-Rio e 12 mil torcedores estiveram aqui. Para um jogo contra o Corinthians, um adversário tradicional do Internacional. Por quê? Obviamente, o time não empolga, os jogadores não empolgam, o trabalho não empolga, a direção não empolga. Nada que o Inter está fazendo neste momento é capaz de empolgar o torcedor, que quando vem é pela paixão, é pelo tamanho do clube, é pela história e nada do que o Inter está apresentando agora. Mas ainda assim, contra o Corinthians, houve uma mudança na escalação que a gente projetava. O Ramon Dias surpreende ao colocar o Juninho no time titular e deixar o Mercado, que talvez havia sido o melhor jogador do Inter em campo lá em Caxias do Sul, no banco de reservas. E o Inter começa muito bem. Os primeiros 5 minutos do Internacional teve 4 finalizações ao gol. Só que o problema é que na primeira delas, o Bernabé faz uma jogadaça, larga o Alan Patrick na cara do gol, na marca do pênalti, e o camisa 10, capitão, craque do time, estrela da companhia, salário de 1,5 milhão por mês, erra. Porque tem errado, porque é parte e talvez protagonista de um naufrágio que vem sendo o time do Inter do ponto de vista técnico nos últimos jogos. Depois houve outras oportunidades ainda, o Carboneiro bateu de fora da área, o Aguirre conseguiu um bom cruzamento que ninguém finalizou, mas o Inter pressionou, teve 4 finalizações em 5 minutos de jogo, repito, e aí vem o baque. Aí vem a fragilidade de um time que tem muitas fragilidades. E a gente começa a trazer os problemas do Internacional na partida contra o Corinthians. Uma fragilidade defensiva absurda. Uma defesa que é frouxa para marcar. Que viu o Corinthians trocar passes como quis. Um cruzamento do Mateuzinho no segundo pau encontrou o Guinegão, que abriu o placar. E no momento que o Corinthians abre o placar, o time do Inter desmorona. O time do Inter desaba. Não consegue criar, ansioso, com falhas individuais defensivas, e aí a gente precisa falar de individualidades sobre essas individualidades que tanto estão naufragando no time do Internacional. Gente, a atuação do Vitão hoje, que erra no gol e depois não acerta nada, não acerta passe, não acerta cruzamento, não acerta bote. No meio campo, gente, o Alan Patrick, o que está sendo Alan Patrick, o jogador mais necessário para o Internacional, vencendo um jogador inútil, inoperante, que não está ajudando em nada, que não complementa, que não acrescenta. O que é o Rafael Borré, gente? O Rafael Borré de 2 milhões de reais por mês. O que é o Rafael Borré jogando? Ele não acerta nada, ele não ganha uma disputa física, ele não consegue acertar uma jogada de passe, uma finalização. Quando a bola vai para ele, ele perde. É uma vergonha, um fiasco o desempenho desses jogadores que deveriam ser pilares de uma retomada do Inter, de um desempenho positivo do Internacional. E obviamente que a torcida não vai jogar junto. A torcida perdeu a paciência, porque o time do Inter, além de mostrar uma postura amorfa, é um time do Inter que errava demais, errava tecnicamente. Gente, sabe por que teve 12 mil torcedores no estádio Beira-Rio? Porque é mais agradável assistir
uma sessão do STF sobre um assunto que ninguém entende do que o jogo do Internacional. O jogo do Inter, ele não te causa indiferença. O jogo do Inter hoje, ele te causa dor. Dor física. Dói ver o time do Inter. Dói, machuca ver o time do Inter. O nível de futebol apresentado pelo time do Inter agride, ofende, maltrata o torcedor. E por isso que teve 12 mil torcedores no Beira-Rio. O Inter errando tudo, o Inter chegando atrasado, o Inter mal fisicamente, o Inter não tendo nenhuma individualidade que prestasse. É verdade que o árbitro teve bem confuso, tá, na atuação, e aí no intervalo o torcedor e o time do Inter tentou se virar muito mais contra a arbitragem do que contra o time do Inter. Isso amenizou um pouco o ambiente. E aí no intervalo o Ramon faz uma troca que eu até julguei interessante, tá, exceto que eu acho que ele errou o personagem da troca. Ele tira um meio-campista para colocar o Gabriel Mercado e o time do Inter melhora de postura com 3 zagueiros, mas não era o Bruno Henrique para sair, porque o Oscar Romero era um dos únicos jogadores que tentava fazer alguma coisa no meio-campo, fazia muito mais do que o Alan Patrick. Ele tira o Oscar Romero, coloca o Mercado, ok. O time do Inter até melhora de postura, só que aí individualmente, cara, pô, o Alan Patrick não acerta nada, o Borré não acerta nada. O Carboneiro foi uma ilha. Nem Noé carregou tanto animal como é o Carboneiro no time do Inter. É impressionante, só ele jogava. E o Corinthians, obviamente estratégico que é, se portou atrás, se posicionou atrás, deu a bola pro Inter e o Inter não conseguia criar. O Vitão avançava e errava cruzamento. Aí ele troca os atacantes, ele coloca o Ricardo Matias na vaga do Alan Patrick, ele coloca depois o Bruno Gomes na vaga do Brian Agui, que eu não entendi. Não era jogo pro Bruno Gomes ali na ala em termos de característica. E o Inter não pressiona, o Inter não cria chances, o time do Inter fedendo em seu desempenho, o time do Inter não jogando absolutamente nada. E aí, cara, tem coisas que sei lá, só o sobrenatural explica. Nossa Senhora do gol cagado. Uma lateral cobrada pra área, o zagueiro do Corinthians me faz uma M do tamanho do Beira-Rio. Puxa o Bruno Henrique dentro da área, o juiz acaba o jogo, mas o VAR chama, houve o pênalti. E o pênalti de fato existiu, um pênalti estúpido, imbecil do zagueiro do Corinthians, mas que foi pênalti. E aí o Inter, nada a ver com isso, dá a bola pro Carboneiro, melhor jogador do Inter, sozinho e com sobras na atualidade, que bate e dá o ponto pro Internacional. É um empate no apagar das luzes, que alivia, porque ia ser mais uma derrota de um clima tenebroso no Beira-Rio, mas que não alivia a dor que o torcedor sente em ver o Inter jogar. Porque ver o Inter jogar é uma sessão de maltrato, é uma sessão de quase sadomasoquismo do torcedor, de masoquismo do torcedor, ver o Inter jogar, porque dói o olho, dá dor física, sabe? É ruim. Como é ruim o time do Inter, como o time do Inter é ruim, como o time do Inter não rende, como o time do Inter não tem solução, como machuca ver esse time do Inter. Mas o empate veio e pelo menos a derrota foi evitada. Que em termos de tabela, alivia um pouco, mas o Inter precisa melhorar demais para sair da parte de baixo da tabela. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A gente volta com toda a repercussão desse empate achado do Inter aqui no Beira-Rio. Beijo!